radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio acumulado em 34 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. INSS inicia na próxima semana perícia por telemedicina. Prefeitura de Sertãozinho recebe inscrições para processo seletivo. Democratização da ciência no Unifafib. Evento tem início hoje. O atendimento no INCRA e no PROCON de Bebedouro. Os números até ontem da Covid-19 em Bebedouro. Disponibilizados aplicativos para ajudar eleitores. O que as escolas públicas têm em comum é o tema do editorial. Os jogos de futebol do meio de semana pelas Copas do Brasil e Paulista, o Brasileiro da Série B e o Sub-23 da Segundona. São Carlense e Inter de Bebedouro empatam pela 8ª rodada do Sub-23 da Segundona. Quarta-feira, 11 de novembro, Primavera Brasileira, lua minguante. Este é o dia de número 316 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4.997. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, nesta quarta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 18h30, temperatura máxima de 33 graus, umidade relativa no ar 77%. Para amanhã, quinta-feira, também sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, temperatura máxima de 29 graus e mínima de 19. Comemora-se hoje, 11 de novembro, o Dia do Diretor de Escola. Hoje, 11 de novembro, é o dia de São Martinho de Tours. De tão venerado e popular na França, é padroeiro de 3.700 paróquias e empresta o seu nome a 480 aldeias naquele país. Conta-se que uma vez Martinho de Tours deu a um pobre metade de sua túnica que ele próprio cortou com sua espada de militar. Contribuiu muito para que em toda parte o evangelho fosse anunciado pelos monges, particularmente na zona rural do país. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 11 de novembro de 1989, rebeldes de El Salvador iniciaram uma ofensiva contra a ala direitista do governo. Cerca de 400 pessoas morreram em conflitos. Em 11 de novembro de 1995, Bill Gates, o milionário dono da Microsoft, comprou por 30 milhões de dólares o manuscrito Natureza, Peso e Movimento das Águas, de autoria de Leonardo da Vinci. No dia 11 de novembro de 1996, o pugilista Evander Holyfield tornou-se campeão mundial na categoria peso pesado pela terceira vez. E em 11 de novembro de 2004, o líder palestino Yasser Arafat morreu aos 75 anos, vítima de uma falência múltipla dos órgãos. Ele passou 13 dias internados no Hospital Militar Percy, em Paris, na França, com a saúde bastante debilitada. Os médicos pensaram se tratar de leucemia, mas depois de realizarem uma série de exames, declararam que o político tinha uma anomalia sanguínea não identificada. Aqui Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2317 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. Esse sorteio pode pagar R$ 34 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Boa sorte! Confira agora as principais notícias nacionais nesta quarta-feira. A Anvisa informou que recebeu dados sobre os testes da Coronavac enviados pelo Comitê Internacional Independente de Segurança da Pesquisa. O documento encontra-se neste momento sob análise do grupo interno da Anvisa, disse a agência em nota. Não há previsão de nova decisão sobre o andamento dos testes. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa preste esclarecimentos em até 48 horas
sobre os critérios usados nos estudos e testes sobre a vacina. Lembre o caso, no Brasil, os estudos da vacina, uma das candidatas a imunizante contra a Covid-19, foram suspensos temporariamente na segunda-feira, dia 9, devido a um evento adverso grave. A Coronavac é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. O governo de São Paulo acordou a compra de 46 milhões de doses e a produção do imunizante pelo Instituto Butantan, que também coordena os testes no Brasil. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia do novo coronavírus e afirmou que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas e enfrentar a Covid-19 de peito aberto. Abre aspas. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Temos que enfrentar de peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Fecha aspas. Realmente a imprensa brasileira, de modo geral, precisa tomar uma decisão e dar um jeito de disciplinar o presidente Jair Bolsonaro, que praticamente todos os dias, para se falar no português claro, mete o pau nos profissionais da imprensa. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, manifestaram surpresa e estranhamento com as lives do presidente Jair Bolsonaro de dentro da residência oficial do Palácio da Alvorada, nas quais pede votos para candidatos aliados nesta reta final das eleições municipais. Eleições da paz. Após uma eleição marcada por muitos atritos em grupos de amigos e familiares em 2018, uma nova ida às urnas se aproxima, mas aparentemente as eleições municipais chegaram a contexto mais amistoso, ao menos nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, o número de citações à briga no grupo da família está bem menor do que em 2018. Hoje, às 10h30 da noite, tem o prêmio Multishow 2020, com a apresentação de Paulo Gustavo, Tata Werneck e Isa. Por conta da pandemia, o formato do prêmio não vai ser igual aos anos anteriores. Apenas os apresentadores estarão juntos no Rio e as performances vão acontecer em lugares diferentes do Brasil. Mais um evento. Começa o Festival Mix Brasil, mostra cultural que celebra a diversidade sexual. Com acesso gratuito, a programação tem 101 filmes de 24 países e shows com Linda Quebrada e Jalu. Entre os longas estão obras selecionadas em festivais internacionais e novos filmes de grandes diretores. A maior parte da programação está disponível online, mas alguns filmes e shows terão sessões presenciais. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquiali.radiotv.com. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. E as promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 33427272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na
volta do intervalo, o INSS inicia na próxima semana perícia por telemedicina. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, ontem, terça-feira, dia 10 de novembro, a concessionária de rodovias TEB realizou 15 atendimentos aos usuários e teve atendimentos também para um acidente. E esse acidente ocorreu por volta das 3h50 da manhã. Foi na SP-323, que é a rodovia José de la Vecchia, no quilômetro 17, mais 500 metros, município de Monte Alto. Foi um acidente, o veículo envolvido foi um caminhão Mercedes-Benz. E conforme informações do condutor, ele trafegava no sentido Monte Alto a Pirangi, quando, por motivos que ele não soube esclarecer, ele perdeu o controle do caminhão e colidiu contra a defensa metálica existente no local. O condutor acabou sofrendo ferimentos leves, reclamava de uma dor na mão, foi socorrido pelo serviço médico da TEB e levado para a Santa Casa de Monte Alto. Ele tem 35 anos e reside em Catanduva. Então, este foi o único acidente que tivemos ontem nas rodovias administradas pela TEB, acidente este que ocorreu na SP-323, rodovia José de la Vecchia. Carol. Tá certo, então, Osmar. Quem precisar do auxílio da TEB nesta quarta-feira, basta acionar o 0800. Isso mesmo. Precisando de nosso auxílio e Santa Nossas Rodovias, basta ligar no 0800 055 1167. 0800 055 1167. Como eu sempre falo, o usuário também tem a opção de entrar em contato com a TEB através dos callbox, que são aquelas caixas amarelas instaladas a cada 1 quilômetro de nossas rodovias. Carol. Muito obrigada pelas informações, Osmar. Bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Os atendimentos da experiência piloto de perícias médicas com o uso da telemedicina começam na segunda-feira e se estenderão até o dia 31 de janeiro de 2021. Levada em conta a necessidade de ajustes no protocolo formalizado pela Subsecretaria da Perícia Médica Federal e o INSS, especialmente no que diz respeito à atuação do médico do trabalho.
A Secretaria informa ainda que as entidades trabalharam no roteiro de procedimentos e que o INSS disponibilizará empresas por meio eletrônico às empresas o termo de adesão de participação da experiência piloto de realização de perícias médicas com o uso da telemedicina. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Prefeitura de Sertãozinho anuncia o processo seletivo para a formação de cadastro reserva de professores para ministrar aulas em caráter temporário no ano letivo de 2021. Os cargos disponíveis: PEB 1, PEB 2, Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Para participar é necessário diploma de nível superior na respectiva área para a qual concorre. Quando contratados, os profissionais irão desempenhar atividades em carga horária conforme a demanda. As inscrições já podem ser feitas pelo site da KLC Concursos. O prazo acaba domingo, dia 15 de novembro. Seleção por provas escritas objetivas com duração de 3 horas, já incluso o tempo de preenchimento da folha de respostas. Haverá ainda prova de títulos. As avaliações têm data prevista para o dia 6 de dezembro, com início às 9 da manhã e à tarde às 2 da tarde. Conteúdo programático composto por conhecimentos pedagógicos, conhecimentos gerais e atualidades, língua portuguesa e matemática para os candidatos ao cargo de PEB 1. Já o conteúdo dos profissionais de PEB 2 será constituído por conhecimentos pedagógicos, conhecimentos gerais e atualidades e ainda conhecimentos específicos. O prazo de validade desse processo seletivo será de 1 ano contado da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período. Para mais informações sobre esta seleção, acesse o edital de abertura disponível em pciconcursos.com.br. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiradiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali, radiotv.com. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. Aqui ali, radiotv.com. A volta do intervalo, democratização da ciência no Unifafib. Evento tem início hoje. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata.
Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Democratização da ciência no Unifafib, evento tem início hoje. O acesso à informação é fundamental para a geração de novos conhecimentos e a ciência, mais do que nunca, precisa estar ao alcance de todos. Portanto, democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, paralelamente a novos olhares para a ciência em seu papel primordial de desenvolvimento social sustentável, são propostas de discussões de evento do Unifafib em busca de evidenciar a força da democratização da ciência. Toda a comunidade acadêmica vinculada ou não à faculdade está convidada. O encontro anual visa principalmente promover a divulgação das pesquisas científicas desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento na própria instituição e em outras regionais e nacionais. Hoje, dia 11 de novembro, às 7 da noite, acontece a abertura do evento, seguida da mesa redonda Mudança de Mindset, Ciência e Inovação. Das 9h15 às 10h30 da noite, mostra acadêmica, apresentações orais e pôster nos 4 eixos temáticos do evento. Quinta-feira, dia 12 de novembro, das 7 da noite às 7h20, apresentação das atividades da noite dos palestrantes. Das 7h30 às 9h, mesa redonda Conectividade, a ciência ao acesso de todos. Das 9h15 da noite às 10h30 da noite, mostra acadêmica, apresentações orais e pôster nos 4 eixos temáticos do evento. E na sexta-feira, dia 13 de novembro, das 7 da noite às 7h20, apresentação das atividades da noite e dos palestrantes. Das 7h30 às 9 da noite,
mostra acadêmica, apresentações orais e pôster nos 4 eixos temáticos do evento. Das 9 da noite às 10 da noite, palestra de encerramento, ciência e interprofissionalidade. Das 10 da noite às 10h30, a cerimônia de encerramento do evento do Unifafib. Para informações detalhadas sobre a programação e acompanhamento dos processos de avaliação e apresentação dos trabalhos, entre em contato com o Centro Universitário Unifafib, na Rua Professor Orlando França de Carvalho, 325, Centro, Bebedouro. O telefone é o 17 3344 7100, a mais 248 e 264. Outra opção é acessar unifafib.com.br. radiotv.com. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e o PROCON Bebedouro atendem na Avenida Hércules Pereira Hortal, 1367, no Sambódromo. No PROCON, o auxílio à população ocorre por agendamento para que questões relacionadas à violação dos direitos entre fornecedores de produtos e consumidores sejam resolvidas da melhor forma possível. A maioria das reclamações é sobre telefonia móvel e fixa, instituições de ensino e compras via internet. Já o INCRA atua com o objetivo de transformar a realidade de famílias de agricultores brasileiros e contribuir para um povoamento mais democrático do território nacional. Os interessados em utilizar os serviços do PROCON podem entrar em contato via WhatsApp 3342-2229, pelo Facebook do PROCON ou por meio do atendimento presencial, agendado de segunda a sexta, das 11 da manhã às 4 da tarde, com o cuidado de evitar aglomerações. Os atendimentos do INCRA são pelo WhatsApp 17 3343 9030. Serviços também disponíveis de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde, na forma presencial, mas por agendamento. Prefeitura e Secretaria de Saúde até terça-feira, portanto ontem, confirmam o registro de 1.422 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 199 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.564 recuperados, 19 óbitos em hospitais da região e 27 locais, 9 internados graves e 4 com sintomas leves. A cidade de São Paulo já registrou 899 mortes por coronavírus até a noite de segunda-feira, 5 dias depois do apagão de dados registrado no sistema CIVEP-GRIP do Ministério da Saúde, que registra problemas desde quinta-feira, dia 5. Pelo menos 14 estados tiveram problemas nos últimos dias para acessar o sistema, inclusive São Paulo. Ontem o país contabilizou 162.842 óbitos registrados e 5.701.283 diagnósticos de Covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Mas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais relataram problemas de acesso ao sistema do Ministério da Saúde e não divulgaram os dados. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 3342-7272. Aqui, Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia.
Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o que as escolas públicas têm em comum? Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a bicicleta está inserida no Código Nacional de Trânsito? Ela é considerada um veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas. Além de ser muito agradável dar um passeio no final de semana, a bicicleta está sendo cada vez mais utilizada por pessoas que cansaram do estresse do trânsito ou de estar em ônibus superlotados. Tá esperando o quê para sair pedalando? Ah, não se esqueça de usar os equipamentos de proteção, como capacete, luvas e faixas sinalizadoras noturnas. É importante verificar também as regras e procurar sempre utilizar as ciclovias. É muito mais seguro. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Curvim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Justiça Eleitoral disponibiliza 5 aplicativos que podem auxiliar eleitores e mesários que irão trabalhar nas eleições de domingo. Os dispositivos ainda podem receber denúncias de irregularidades em propaganda eleitoral. Os sistemas podem ser baixados no celular em todos os sistemas operacionais. Para as eleições estão disponíveis o boletim de mão, boletim mesário, o e-título, o pardal e resultados. Acesse as plataformas Android e iOS gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store. Informe-se com detalhes em revistaaquiali.com.br. Aqui Ali Notícias, editorial. O que as escolas públicas têm em comum? As escolas públicas com melhor desempenho no Enem são as federais, as militares e as técnicas estaduais. O que elas têm em comum é que são autarquias, ou seja, possuem autonomia administrativa. Há inclusive escolas autárquicas que colocam professores para dar aulas de reforço em contraturno, medida muito eficiente para a melhoria do desempenho escolar. Em reuniões pedagógicas é comum ser cogitado esse tipo de ação, mas a maioria das escolas públicas não tem essa competência, uma vez que exige a contratação de mais professores e, às vezes, remanejamento de turmas. Somente as secretarias de educação podem fazer isso. Até mesmo a maioria das reuniões entre os profissionais da escola é pautada pelas secretarias de educação. Isso significa que, muitas vezes, não se pode discutir questões mais urgentes da escola. Em muitos lugares, nem liberar professores para participação em eventos acadêmicos é possível, o que afeta bastante a qualidade do ensino. Na prática, a formação continuada oferecida aos professores são meros encontros tutelados pelas secretarias e de péssima qualidade. Formação continuada de verdade se faz principalmente em eventos e cursos acadêmicos. Os entraves burocráticos em escolas sem autonomia administrativa são realmente grandes.
É eles que estendem também a logística e a manutenção física. Às vezes, um simples reparo não é feito sem o aval da Secretaria da Educação, o que pode contribuir para a precarização da estrutura física da escola. Em outras situações, empurram tablets ultrapassados e sem condições de uso, sem considerar que a escola tem apenas um data show para dezenas de salas. Já o grupo das melhores escolas, por serem autarquias, é livre de vários desses entraves burocráticos prejudiciais e também de arbitrariedade dos governantes do momento. Em qualquer boa instituição pública no mundo, o grau de autonomia administrativa é muito maior do que a maioria das escolas brasileiras. Isso por uma razão simples. Quem melhor sabe o que deve ser feito é quem está no dia a dia da administração. E esses são profissionais, o que não acontece na maioria e na maior parte dos casos com secretários e assessores. Os riscos de errar de quem está de fora e não é do ramo são muito maiores. O resultado está aí para todos observarem e lamentarem. A maior parte das escolas públicas do Brasil não é autarquia, o que é muito ruim. É isso. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os jogos de futebol do meio de semana pelas Copas do Brasil e Paulista, o Brasileiro da Série B e o Sub-23 da Segundona. São Carlense e Inter de Bebedouro empatam pela 8ª rodada do Sub-23 da Segundona. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for pra tudo belo. Tudo belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias e o esporte para você. 4 jogos hoje pela primeira rodada das quartas de final da Copa do Brasil. Às 4:30 da tarde, Palmeiras e Ceará. Às 7 da noite, Cuiabá e Grêmio de Porto Alegre. Às 9:30 da noite, Flamengo do Rio e São Paulo, e Inter de Porto Alegre e América de Minas. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, hoje às 6:45 da tarde tem Bahia e Fortaleza. Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada. Anteontem, Cruzeiro e Guarani de Campinas empataram em 3-3. Ontem, o Confiança de Sergipe venceu o Botafogo de Ribeirão por 1-0. CSA de Alagoas perdeu para a Chapecoense de Santa Catarina 1-0. Amanhã, às 9:30 da noite, Vitória da Bahia e Figueirense de Santa Catarina. Na sexta-feira, às 4 da tarde, Ponte Preta de Campinas e Brasil de Pelotas. Às 4:30 da tarde, Operário de Ponta Grossa e Náutico do Recife. Às 6:30 da noite, Avaí de Santa Catarina e Paraná Clube. Às 7:15 da noite, Oeste e CRB de Alagoas. No sábado, às 7 da noite, pela Série B, Juventude de Caxias do Sul e Sampaio Correia do Maranhão. E às 9:30 da noite, fechando a rodada, Cuiabá e América de Minas. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora a Copa Paulista, primeira fase, segunda rodada. Ontem, Atibaia e Comercial de Ribeirão empataram em 0-0. Ferroviária de Araraquara e Velo Clube Rio Clarense empate em 1-1. Inter de Limeira venceu Primavera de Indaiatuba 2-1. Grêmio Novo Horizontino perdeu para o Marília 2-1. Hoje, às 3 da tarde, tem Botafogo de Ribeirão e Rio Preto, 15 de Piracicaba e Osasco Audax, São Bernardo e Portuguesa Santista, Ponte Preta de Campinas e Juventus da capital, Portuguesa de Desportos e Nacional da capital, Água Santa de Diadema e Guarani de Campinas. A primeira fase será em turno e retorno dentro das chaves. Os 3 primeiros de cada grupo e o melhor quarto colocado no geral avançam às oitavas de final. Todas as etapas eliminatórias, inclusive a final, serão em jogos de ida e volta. O campeão escolhe entre a Copa do Brasil ou a Série D do ano que vem, com o vice-campeão ficando com a vaga restante. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, Campeonato Sub-23 da segunda divisão, primeira fase, primeiro turno, oitava rodada. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia.
além de conteúdo informativo no aquiali-radio-tv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquiali-radio-tv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquiali-radio-tv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, 8ª rodada. Ontem o 15 de Jaú perdeu para a Francana por 1-0. Flamengo venceu Brasílias de Águas de Lindóia 1-0. Amparo venceu Guarulhos 1-0. União Mogi e Mantiqueira empataram em 2-2. Grêmio São Carlense empate em 1-1 com a Inter de Bebedouro. E o São José goleou o Atlético Mogi 6-0. Hoje, às 3 da tarde, tem Andradina e Araçatuba, Tanabi e América de Rio Preto, Acisense e Grêmio Prudente, Rio Branco de Americana e Elosporte de Capão Bonito, União Agrícola Barbarense e Itararé, Mauá Futebol e SKA Brasil, Jabaquara de Santos e Mauaense. Às 4 horas da tarde, o Oswaldo Cruz enfrenta o Vossen de Assis. Portanto, a 8ª e antepenúltima rodada do Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª Divisão será concluída hoje com mais 8 jogos. Entre os destaques estão Mauá e Jabaquara de Santos, que podem conquistar a classificação. O Itararé, que busca retomar a liderança, e Grêmio Prudente e Oswaldo Cruz, que brigam ponto a ponto pelo primeiro lugar. O jogo-chave do Grupo 7 será entre Jabaquara e Mauaense. Vice-líder com 12 pontos, o Jabaquara garantirá sua vaga caso vença o terceiro colocado, que tem 8 pontos. Além disso, possibilitará que o líder Mauá, também com 12 pontos, avance, caso supere o SKA Brasil, quarto com 7 pontos. No grupo 4, Itararé busca retomar a liderança e visita União Barbarense. Com 9 pontos, o Itararé está em segundo lugar, atrás do Independente de Limeira, que tem 11 e folga na rodada. Na outra partida, Rio Branco de Americana, terceiro colocado com 8 pontos, enfrenta o Lanterna, que tem 5 pontos, o Lanterna, que tem 4 pontos. Disputando ponto a ponto a liderança, Grêmio Prudente e Oswaldo Cruz entram em campo pelo grupo 2. O time de Presidente Prudente lidera com 12 pontos e visita o Acisense, enquanto o adversário tem 10 pontos e recebe o Vossen de Assis. No grupo 2, a Internacional de Bebedouro é a última colocada com apenas 2 pontos, resultado de 2 empates no campeonato até agora. Por fim, no grupo 1, Andradina, vice-líder com 7 pontos, recebe o Araçatuba, quarto colocado, com meia dúzia. Já o terceiro, com 6 pontos, América visita o Lanterna, que está em quinto, com o Tanabi, que soma 5 pontos. Agora o regulamento. Os 35 times foram divididos em 7 grupos, com 5 integrantes cada, que jogarão em turno e retorno. Os 2 melhores de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados gerais avançam às oitavas de final. Todo mata-mata também será em sistema de ida e volta, e os 2 finalistas garantem acesso à Série A3. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência.
Palmeiras e Ceará começam a disputa das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 4h30 da tarde, no Allianz Parque, pela partida de ida. A decisão só termina na quarta-feira seguinte, dia 18, quando os dois times voltam a se enfrentar no Castelão, em Fortaleza. Como não há regra do gol fora qualificado, resultados iguais levam a decisão para os pênaltis. Quem avançar enfrenta o classificado do confronto entre América de Minas e Internacional, que também disputam a partida de ida nesta quarta no Beira-Rio. O Palmeiras terá uma equipe muito desfigurada para essa partida. O técnico Abel Ferreira não conta com 8 jogadores por diferentes motivos. Felipe Melo e Luiz Adriano se lesionaram na vitória por 1-0 sobre o Vasco no último domingo e estão fora. Wesley, que operou o joelho, também está no departamento médico e não joga mais neste ano. Além deles, o Verdão teve Gabriel Menino e o Everton convocados por Tite para a seleção brasileira. Gustavo Gomes na seleção paraguaia e Matias Vinhan no Uruguai. Para completar a lista, o zagueiro Luan foi diagnosticado com a Covid-19 na terça-feira. Com tantos problemas, Abel Ferreira deve utilizar uma escalação bem diferente daquela que o torcedor palmeirense se acostumou a ver. Gustavo Scarpa pode ser improvisado na lateral esquerda e o zagueiro chileno Benjamin Kusevich pode fazer a sua estreia atuando ao lado de Emerson Santos. Assim como o Palmeiras, o Ceará também não conta com um número grande de jogadores. São 7 os desfalques do técnico Guto Ferreira. O zagueiro Eduardo Brock e o meia Vinhan, principal destaque da equipe, testaram positivo para a Covid-19 e estão em isolamento social. Além disso, o Guto Ferreira não pode contar com Alisson, Kleber, Jacaré e Saulo Mineiro, que já defenderam outras equipes nesta edição da Copa do Brasil. O 7º desfalque é o volante William Oliveira, que se recupera de cirurgia no joelho. Agora, informações do Santos. O Santos enfrenta um surto de coronavírus no seu elenco. Nesta terça-feira, o clube comunicou que mais 7 jogadores foram diagnosticados com a Covid-19 nos exames realizados no grupo. Com isso, já são 10 atletas do elenco profissional infectados. Nos testes feitos ontem, os casos positivos foram de Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alisson e Sandri. Eles se juntam a Lucas Veríssimo, Madison e João Paulo, que tinham sido diagnosticados na segunda-feira, assim como o preparador de goleiros Arzul. Estes foram testados antes porque haviam apresentado sintomas da Covid-19. O Santos também comunicou que 6 membros da comissão técnica foram infectados, incluindo os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro. Treinador da equipe, Cuca está afastado desde sábado, internado e sob observação em um hospital de São Paulo, tendo ficado de fora da partida contra o Red Bull Bragantino no dia seguinte pelo Campeonato Brasileiro, quando a equipe foi comandada exatamente por Cuquinha. Olha, e temeroso com a possibilidade de um surto de coronavírus no elenco, o Santos adotou a cautela ontem na reapresentação do elenco após um dia de folga. Jogadores foram ao centro de treinamento apenas para a realização dos testes, sem nem deixar seus veículos. E os resultados confirmaram um cenário realmente preocupante. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um bom dia. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.